Olá, galera do supletivo Maria Helena, vamos a mais uma aula de geografia. Hoje vamos dar início aí ao último capítulo da nossa apostila, capítulo 4, na página 22. Só lembrando, que está chegando o dia aí da nossa provinha. Na próxima aula, eu irei repassar para vocês quais serão os vídeos e também as páginas da apostila que vocês irão estudar para a prova, certo? Hoje a gente vai ver aí um pouquinho sobre relevo. O que é o relevo? O relevo são as principais formas da superfície terrestre, certo? E esse relevo, ele é modificado constantemente devido a alguns agentes que ocorrem no nosso planeta. Nós vamos ver aqui dois tipos de agentes importantes e modificadores da superfície terrestre, que são os agentes internos e os agentes externos. Os agentes internos. Os agentes internos, eles atuam de dentro para fora do nosso planeta. São os abalos sísmicos, vulcanismo, tectonismo, que está relacionado aí ao movimento das placas tectônicas, que a gente já viu que modifica aí a superfície terrestre, certo? Então, esses acontecimentos no interior da Terra interferem aí no formato do relevo. E nós temos também os agentes externos, atuam na superfície terrestre. Os agentes externos são o vento, são os ventos, as chuvas e também a ação humana. Esses três são os três fatores mais importantes aí da superfície terrestre que interferem no formato do relevo. Existem vários formatos no relevo da superfície terrestre, certo? Montanhas, chapadas, planaltos, planícies. A gente vai ver três importantes tipos de relevo no Brasil, certo? Esses três tipos de relevo são os planaltos, as planícies e as depressões. Nós vamos ver três importantes tipos de relevo, certo? Lembrando que esses três tipos de relevo, eles não ocorrem só no Brasil, eles ocorrem também em outras regiões do planeta, que são os planaltos, as planícies e as depressões. Os planaltos são aquelas áreas mais elevadas do nosso planeta, é onde ficam as grandes montanhas, as cordilheiras, são os planaltos, certo? Nós temos também as planícies, que são as áreas planas, certo? No Brasil existem três principais planícies: a planície amazônica, a planície do Pantanal e a planície litorânea. São as três principais planícies do Brasil. E nós temos também aí as depressões. As depressões são áreas de pequenas inclinações. Não são consideradas planaltos porque as suas inclinações são poucas, certo? Então, existe aí no Brasil esses três principais tipos de relevo. Além do relevo, vamos ver um pouquinho aí também sobre climas. Antes da gente definir aí quais são os climas que existem no Brasil, vamos identificar aí direitinho o que seria clima. Clima é uma variação de temperatura que existe nos diferentes lugares. Essa variação de temperatura ela é causada por causa das chuvas, dos ventos, certo? E também dos gelos que existem nos polos norte e sul, certo? Não podemos esquecer que o controle, o equilíbrio da temperatura no planeta existe devido a dois fatores importantes: os gelos que tem nos polos, as camadas polares, que são do Polo Norte e do Polo Sul. Esse gelo, o vento que vem dessas camadas polares são muito importantes para o controle da temperatura em todo o planeta, certo?
Existe uma diferença entre tempo e clima. O clima, ele não é modificado. Já o tempo, ele pode ser modificado várias vezes durante o dia. Um exemplo, a temperatura de 6 horas da manhã, a gente sabe que não é a mesma temperatura de meio-dia, certo? Então, nós temos que saber essa diferença. Por exemplo, se no Ceará o clima é tropical litorâneo, vai ser sempre tropical litorâneo, não vai ser modificado. Existem vários fatores que influenciam no tipo de clima de um determinado lugar, certo? São as chamadas massas de ar. Vamos chamar de massa de ar o ar de uma forma geral, certo? As massas de ar, elas são formadas principalmente por vapor de água. E a temperatura desse vapor varia de acordo, com o lugar de onde elas estejam vindo, certo? Então, nós temos no Brasil 5 importantes tipos de massas de ar. Nós temos aí a massa de ar equatorial atlântica, a massa de ar equatorial continental, temos a massa de ar tropical continental, a tropical atlântica. E temos ainda aí a massa de ar polar atlântica, certo? Então, essas são as 5 massas de ar que influenciam nos climas brasileiros, certo? Climas do Brasil. Quais os tipos de climas que nós temos aqui no Brasil? Nós temos 5 tipos de clima no Brasil. Nós temos equatorial, certo? Que é uma área mais úmida, mas muito quente, que fica aí principalmente nas áreas da floresta amazônica. Nós temos o litoral úmido, certo? Que é em toda a região litorânea do nosso país. Nós temos aí o tropical. Gente, o tropical, o Brasil, ele é composto praticamente mais de 90% do seu território no clima tropical, certo? Nós temos o clima semiárido. Esse clima semiárido, ele ocorre distante do litoral, certo? São as áreas mais quentes e secas do nosso país. Nós temos o subtropical, que é mais frio, é uma área mais fria do nosso país, e aí fica aí na região sul. Por que é subtropical aí na região sul? Porque é uma área que fica mais próximo aí do polo, certo? E a gente sabe que os polos são as áreas mais frias do nosso planeta. Então, como a região sul do Brasil ela fica mais próxima do Polo Sul, nós temos aí o clima subtropical, certo? Para finalizar a nossa aula, gostaria de indicar para vocês assistirem um vídeo chamado Fenômenos Atmosféricos. Ele é um vídeo muito interessante que fala aí sobre as mudanças de temperaturas que ocorrem no planeta, certo? E vai ficar também uma atividade no grupo para vocês responderem.